Bem-vindo ao E2, o magazine da Escola Superior de Comunicação Social. Fica desse lado e vê as novidades que preparamos para ti. No manual de instruções, contamos com a ajuda do professor Miguel Figueiredo. O Sem Fronteiras leva-te até Roma, em Itália. No Gosto, Manuel Barbosa fala-te sobre firewalls. E no Panorâmica contamos com a presença da jornalista Paula Castanho. Miguel Figueiredo é o diretor executivo da Excentric, uma agência de marketing digital. Fica por aí e descobre os pontos essenciais para a elaboração de uma boa estratégia de comunicação. Olá, bem-vindos a mais um Manual de Instruções. Hoje, eu e o professor Miguel Figueiredo vamos falar da importância de uma estratégia de comunicação. Sou Miguel Figueiredo, sou professor de marketing digital aqui na escola e também sou o diretor-geral da Excentric, uma agência de marketing digital. Fala-se muito de estratégia, não só de estratégia de comunicação, mas de estratégia do modo geral. E se formos ver, de facto, a palavra aplica-se em praticamente todas as áreas da atividade humana. Portanto, antes de começarmos a falar de estratégia, do que é preciso para fazer uma estratégia, é preciso entender exatamente o que é que se quer dizer por definir uma estratégia. Uma estratégia, no fundo, é a pessoa identificar os vários caminhos possíveis e alternativos de atuação e destes ter um método para escolher aquele que permite, com uma minimização de esforço, atingir os melhores resultados possíveis. O que é importante é perceber aqui logo uma questão que é a estratégia pensa-se e faz-se antes de se passar à ação. Do ponto de vista de comunicação, a estratégia passa por começar por definir quais são os objetivos que se querem alcançar e pensar nos vários meios, nos vários caminhos alternativos que nós temos para atingir esses objetivos e depois aplicar uma metodologia que nos permita escolher aquele que é o melhor caminho para atingir esses objetivos e, portanto, que faz a tal maximização de resultados. E isto é, no fundo, o que é definir uma estratégia. Portanto, quando nós estamos na fase de definição de uma estratégia, há vários aspectos que são pertinentes. O primeiro é, sem dúvida, o ponto de partida, que são os objetivos. É muito importante, e eu não posso cansar de realçar isto, porque de facto é uma coisa que muitas vezes é esquecida, que é, para se poder definir uma estratégia, é preciso primeiro ter os objetivos bem definidos. E quando eu digo bem definidos é, primeiro, não ter uma lista interminável de objetivos, de querer-se ter tudo, porque quando se quer tudo não se acaba por se ficar com nada. Portanto, é escolher aqueles objetivos que são efetivamente os objetivos críticos que se procuram atingir e quantificá-los. Porque nós depois vamos precisar medir o sucesso da estratégia que foi definida e, portanto, para isso nós precisamos de quantificar, que é para depois medir e perceber se ficamos longe, se ficamos perto, ultrapassamos, não, esses objetivos. Portanto, o primeiro aspecto a realçar na definição de uma estratégia é o ponto de partida, que são os objetivos e a sua correta definição. Depois há um outro trabalho, que é um trabalho não é propriamente ainda de definição de estratégia, é mais um trabalho, se quisermos, criativo, de pensar em alternativas. Que alternativas de caminhos é que nós temos? O que é que nós podemos fazer? Que ferramentas, que variáveis é que nós temos que ter em conta na definição de uma estratégia, portanto, variáveis que nós podemos controlar e como é que nós podemos utilizá-las nessa estratégia. Bem? E muitas vezes para isto passa-se também por uma fase analítica de pensar, de analisar portanto, o que é que outras empresas fizeram, o que é que outras pessoas fizeram em situações mais ou menos semelhantes, porque isso ajuda-nos a perceber de facto as alternativas possíveis. Bem? Depois de pensar nas alternativas possíveis, há aqui um trabalho agora de entrar um bocadinho mais de detalhe, que é de aquelas que nos parecem que são razoáveis de considerar, tentar aqui concretizá-las ao máximo, portanto, com detalhe, pensar que para eu seguir aquele caminho alternativo, o que é que eu preciso de fazer. Muitas vezes é nestas fases que depois que se fazem análises, as chamadas análises
SWOT, mas é uma de muitas ferramentas que nós temos disponíveis para isso. Okay? Portanto, há de facto muitas ferramentas e consoante a área onde para a qual nós estamos a definir uma estratégia, umas serão mais úteis do que outras. Existem algumas ferramentas que te ajudam a analisar a tua própria situação e traçar objetivos. Estas dão-te informação importante para o desenvolvimento de uma estratégia apropriada. Entre elas, destacam-se as seguintes. A análise SWOT permite analisar os pontos fortes e os pontos fracos da tua empresa, assim como as oportunidades e ameaças do mercado. A matriz BCG permite analisar a situação do teu produto ou do teu portfólio de produtos face ao mercado. O modelo de 5 forças de Porter permite analisar a rivalidade do mercado onde o teu produto ou a tua empresa se insere. Portanto, um trabalho fundamental, que muitas vezes é negligenciado, mas que é muito importante quando nós estamos a construir uma estratégia, é depois a forma como nós convencemos os outros de que essa estratégia é a estratégia adequada. Acho que a estratégia é uma coisa que passa muito pela comunicação verbal, portanto, a pessoa tem que ser um bom comunicador, mas muitas vezes só falar também não ajuda. É importante ter alguns suportes, nomeadamente, por exemplo, uma apresentação de um slideshow, um PowerPoint, que nos ajuda a reforçar os pontos mais importantes da estratégia e esse formato deve ser utilizado numa lógica muito de esquemas, de exemplos, utilizar vídeos, utilizar imagens, portanto, tudo aquilo que nos permite fazer com que as pessoas visualizem a implementação da estratégia numa fase em que não existe nada mais do que apenas uma ideia. Hoje viajamos com o Sem Fronteiras até Itália. Raquel McDonald escolheu Roma para fazer Erasmus e mostra-te alguns segredos desta cidade. Fazer Erasmus num país diferente acho que é uma ótima experiência porque aprendemos imenso a saber como é que temos que viver de uma forma independente, portanto, sermos nós a controlar as nossas contas, como é que, portanto, o nosso tipo de supermercado, mesmo os nossos horários e estruturar tudo aquilo que temos de fazer ao longo do dia, acho que é sempre muito positivo e é uma forma também de vermos que já estamos preparados para enfrentar o mundo daqui a uns anos, portanto acho que é fundamental. Assim, as maiores diferenças que eu pude notar entre morar em Portugal e em Lisboa e viver em Itália, nomeadamente em Roma, foram que inicialmente quando lá cheguei pensei que as coisas lá eram mais organizadas do que cá e depois ia descobrir que era exatamente o contrário, eles são muito mais desorganizados. Se nós somos aquele povo que chega sempre 10 minutos atrasado, eles conseguem chegar a 15. Assim, de certa forma, a cultura até é parecida, mas eles são muito desorganizados em serviços. Tive 1 mês e meio para tentar ter internet e mesmo assim não consegui, tive que ir comprar uma pen. Pronto, funciona um bocadinho mal, mas de resto, eles são um povo muito simpático, assim parecido com o nosso, mas ainda mais, se eu preciso, mais caloroso, são muito simpáticos com as pessoas. E acho que gostei imenso. A cultura, no geral, é parecida. O clima também não difere assim muito. De resto, a comida também é ótima, mas, assim, em termos de pessoas, pronto, já disse, são simpáticas, assim, parecidas, não sei. E é muito giro aprender a língua italiana, gostei imenso de aprender. Assim, as diferenças que eu notei a nível de ensino, prendem-se pelo facto de começar em que eles fazem um ensino que é todos os exames são orais e não é só para os alunos de Erasmus, também para os próprios italianos, eles fazem todas as avaliações são orais. Pareceu-me um bocadinho mais fácil, até porque praticamente o nível que me estavam a exigir a mim, que era uma pessoa que estava a aprender uma nova língua, era muito parecido àquilo, ou quase igual, ao nível que exigiam os próprios estudantes pronto, e os italianos, os que estudavam lá. Lá é assim um curso bastante teórico e baseava-se um bocadinho também, por exemplo, tive uma cadeira que era de rádio e baseava-se um bocadinho só na rádio italiana, portanto era um bocadinho mais específico. Depois as aulas também eram todas em italiano, portanto eu tive mesmo que aprender a falar italiano, não só para compreender as aulas, como para poder fazer os exames.
Mesmo qualquer aluno de Erasmus tinha que aprender. E de resto também notei que eles eram um bocadinho, aquilo que eu disse, eu acho que o ensino é um bocadinho mais facilitado, não sei se é da minha faculdade específica de lá, mas pareceu mesmo a forma como eles faziam apresentações, eram demasiado descontraídos, não sei, estavam todos sentados, uns a mexer no telemóvel, aquilo fazia um bocadinho de confusão, assim comparado com Portugal, mas pelos vistos aquilo era normal. Mas de resto adorei, acho que recomendava a qualquer pessoa ir fazer lá Erasmus. Aproveitei imenso enquanto estive de Erasmus para visitar outras cidades, mas portanto, tomei como prioridade conhecer cidades dentro de Itália, porque não conhecia sequer o país antes de ir para lá este ano, e por isso as minhas viagens ficaram todas limitadas à Itália. Só consegui viajar no norte porque, como também só estive lá 5 meses e um dos últimos foi a estudar para os exames, só consegui mesmo visitar dentro de Itália. Nomeadamente fui a Toscana, que é uma região muito gira, tem as Cinque Terre, que são 5 terras que são Património Mundial da Unesco, que eu adorei. Acho que é assim umas aldeiazinhas muito pequenas, mas mesmo muito giras, acho que quem vai à Itália não pode perder. Estive em Siena também, que gostei imenso, em Florença, que é uma das minhas cidades preferidas, em Veneza, em Verona, em Milão, que sinceramente não vale muito a pena. Estive ao pé de Roma, também estive na Ostia Antiga, que é uma espécie de ruínas antigas romanas, em que se vê um teatro antigo, em que se vê termas também onde eles se iam banhar na altura, uma espécie de ginásio, as casinhas antigas, aquilo é super giro, acho que vale super a pena também. Também fui visitar os jardins do Tivoli, pronto, e visitei muito também dentro de Roma, acho que conheci muito bem Roma e conhecer foi uma das minhas prioridades, para além de aprender língua foi uma das minhas prioridades. Para mim Erasmus é perfeito. Não sabes o que são firewalls? O Gosto de hoje explica-te tudo. Sabes o que é um firewall? Não faço a mínima ideia. Eu acho que é ver alguma coisa com proteção do computador. Acho que tem a ver com alguma coisa da internet, possivelmente. Proteção de vírus ou assim. Um firewall, se não me engano, é um sistema de proteção que limita o acesso dos documentos e, de certa forma, a partilha também. Um firewall é um sistema informático que protege o computador da entrada de vírus e malware. Informática? Olá, bem-vindo ao Gosto. Hoje vou falar de firewalls. Se não costumas usar um firewall, então eu vou explicar-te porque o deves começar a fazer. Numa sociedade muito informatizada como a nossa, é muito fácil outros utilizadores verem o que estás a fazer no teu computador. E esta ferramenta permite controlar isso mesmo. O firewall é um dispositivo de segurança que tem como função examinar o tráfego da tua internet e os dados de todos os sites que visitas, determinando se estes são ou não seguros. É importante que o tenhas ligado, pois o teu computador está constantemente ligado à internet global, identificado por um único número que é o teu endereço IP. Assim, o firewall poderá assegurar-se que não terás quaisquer problemas enquanto navegas na internet. Existem dois tipos de firewalls, o software e o hardware. Um software de firewall é um programa que facilmente consegues instalar, e um firewall de hardware é um dispositivo físico que se liga manualmente ao computador. Se fores o único utilizador do PC, basta que tenhas instalado um software de firewall. Um software de firewall sabe quais são os programas reais que estão em execução, enquanto um firewall de hardware só pode detectar a natureza genérica dos serviços que usas, como um e-mail. Um software de firewall pode, portanto, tomar decisões muito precisas sobre o que permitir ou bloquear, pois pode detectar tentativas ilegais de programas específicos para se conectar à internet. Se és utilizador do Windows, provavelmente tens o teu firewall ativo. Este sistema já traz um firewall que foi instalado automaticamente no teu computador. Porém, é um dispositivo de difícil configuração e não permite o controle dos fecheiros que tens dentro do teu sistema operativo. Existem outros dispositivos de segurança talvez mais seguros. Tens, por exemplo, o Zone Alarm Free Firewall. Os utilizadores podem ajustar as configurações de segurança de acordo com as suas necessidades para permitir partilha de impressora ou de redes públicas. Para os utilizadores do Windows existe também o Windows 7 Firewall Control e para os que usam Mac, há o Mac Security. Esta ferramenta já vem instalada no sistema do computador. O Comodo Firewall é a melhor escolha caso queiras ter uma segurança mais apertada. Quer sejas uma pessoa que sabe muito de segurança em computador, quer não saibas muito deste assunto, este dispositivo ultrapassa o desempenho de segurança de produtos pagos e permite um controle muito mais apertado.
Uma das desvantagens dos firewall é o facto de não conseguirem prever problemas que possam surgir relacionados como, por exemplo, com o desempenho do teu PC ou a avaria de alguma parte do mesmo. Apesar desta desvantagem, o teu computador fica muito mais seguro com o firewall ativo. Desta forma, tens a certeza de que o teu PC está protegido. Por hoje, despeço-me, mas o Gosto volta para a semana. Até lá! Paula Castanho, uma cara bem conhecida do jornalismo português, é convidada do Panorâmica. Bem-vindos ao Panorâmica. A nossa convidada de hoje é Paula Castanho, jornalista há mais de 19 anos e apresentadora no canal SIC Mulher. Depois de uma breve passagem pela publicidade, abraça agora o jornalismo, dedicando-se em especial à SIC Esperança, um projeto que ajuda causas solidárias e que conta também com um programa televisivo. Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. É um prazer estar aqui convosco. Obrigada. Como é que surgiu o interesse pelo jornalismo? É uma história de infância, basicamente. Eu desde sempre soube que queria fazer televisão. E estou a falar de 6, 7 anos, quando nós temos as nossas brincadeiras e dizemos o que é que queremos ser quando somos grandes. E na altura tive um dilema, mais no 12º, porque de facto eu sou mais vocacionada. Era mais vocacionada para a área de ciências e queria fazer televisão, que implicava ir para humanidades. E a escolha foi um pouco difícil. Matriculei-me em ciências, mas voltei atrás e fiz humanidades. Voltei atrás não no ano, mas na matrícula. E acabei por estagiar na RTP, depois surgiu a SIC e ainda passei pela publicidade, como disse, que também foi uma experiência muito gratificante em termos de conhecer como é que se trabalham as marcas e como é que se trabalham as empresas. Então valeu a pena mudar para humanidades e seguir este caminho que tem seguido com tanto sucesso e referiu a televisão. Ou seja, o sonho não era só passar pelo jornalismo, era especificamente a televisão? Era porque eu gosto muito de brincar com a imagem, mesmo nas reportagens, quando temos mais tempo a fazer reportagens maiores. Acho que as imagens falam por si e nunca me senti propriamente muito atraída pela imprensa escrita. Mas também participei, na altura da faculdade, também escrevia para a Máxima, quando a Máxima surgiu, e acabou por ser a minha participação escrita. E também escrevi num jornal local, no 12º ano, de maneira que também tive essa oportunidade. Teve também a oportunidade, durante todo este tempo que tem estado na SIC, de integrar editoriais de política e também de sociedade. Podia-nos revelar algum dos momentos que mais a marcou nessa experiência? A nível político, as presidências abertas, essencialmente pelo ex-presidente Jorge Sampaio, porque ele era uma pessoa, uma pessoa muito humana e tinha uma proximidade muito grande com os jornalistas. Eu lembro-me que numa presidência pelo Norte, nós fomos buscar crianças que saíam de casa às 6 da manhã para ir para a escola e o Presidente tinha uma abordagem muito calorosa com as pessoas. Ele, de facto, é emblemático e marcou muito a forma dele estar na política. O projeto SIC Esperança, do qual até já ganhou um prémio, ajudou a despertar a sua própria noção de consciência social? Sim, naturalmente. Nós na SIC Esperança temos uma abordagem muito própria. Acompanhamos os projetos do princípio ao fim. Normalmente as instituições dedicam-se a uma causa ou eventualmente há empresas a ajudar instituições, dão determinado valor e ficam-se por ali. O que nós fazemos é a ponte entre as empresas e as instituições, desde que exista um projeto sustentável e de preferência que se possa replicar para poder repetir em situações semelhantes de carência social. É coautora do livro Histórias de uma Revolução, em que fala dos 20 anos de informação da SIC. Como foi reviver algum dos momentos do início do canal? Foi extremamente gratificante. A minha história do livro é talvez das histórias que, em termos humanos, e aqui também tem um pouco a ver com a minha personalidade e de facto, pelo ajudar o próximo.
Foi uma história que aconteceu na Venezuela, depois das enxurradas que aconteceram em dezembro, agora não me recordo o nome, o ano digo, e entretanto nós estivemos lá um ano depois, porque a comunidade da Venezuela é uma comunidade muito grande, principalmente de madeirenses que foram para a Venezuela. E acontece que um ano depois, que foi exatamente nessa altura que nós fomos, um ano depois das enxurradas, a maior parte das pessoas ainda viviam em situações como se a tempestade tivesse sido na semana anterior, com situações de muita carência e muito precárias. E o que aconteceu nessa altura foi que eu tentei ajudar o máximo que podia. Tive a sorte de encontrar uma colega da televisão da Venezuela que me convidou para um programa e a partir daí fui à rádio e como havia ainda crianças portuguesas desaparecidas que não tinham encontrado as suas famílias, nem as famílias os tinham encontrado, consegui proporcionar o reencontro de uma delas e portanto foi por isso que eu escrevi essa história, porque marcou muito e também porque acabei por ajudar uma das famílias que ainda vivia numa casa cheia de lama, como se a enxurrada tivesse sido ontem. E eles precisavam também de ajuda porque não tinham dinheiro e consegui que o filho mais velho dessa família acabasse por conseguir um emprego e de facto foi uma história muito marcante mesmo. Provavelmente um dos momentos mais marcantes da SIC que consta então neste livro. Atualmente está na SIC Mulher e no programa Retratos da Saúde. Para fazer esse programa, suponho que tenha de fazer alguma investigação acerca dos temas. Esse tipo de investigação, esse tipo de processo é algo que a motiva? E de certa forma tem contribuído para aumentar a minha cultura em saúde. Eu estudo as doenças. É verdade. Os meus amigos costumam dizer daqui a pouco podes ir para a medicina e é um facto. Eu passo, antes do programa, estou uma semana inteira a estudar aquela doença e tentar perceber o que é que há de novo. E, por outro lado, também para poder conduzir a entrevista de uma forma que seja assertiva, porque é uma área muito específica e que o objetivo também é ajudar quem está em casa e tem dúvidas e tem alguém na família ou tem essa doença e precisa de perceber como é que há alternativas. Por outro lado, o facto do programa abordar também as medicinas complementares. Alternativas, não? Sim, nós tentamos tirar o nome de alternativa e usar complementar, porque o alternativo não é muito bem visto por parte da medicina convencional. E o que é um facto é que cada vez mais quem está doente procura ajuda em várias vertentes, nomeadamente nas complementares, porque precisa realmente aumentar a autoestima, ou as defesas e reforçar o seu sistema imunológico. Daí ser também algo que eu também sou obrigada a estudar, porque é preciso perceber quem é que funciona bem nesta área. Nem toda a gente terá, obviamente, condições para exercer, mas há excelentes profissionais já em Portugal dentro dessa vertente. Após toda esta experiência, agora no programa dedicado à saúde, mas também na informação, na política, na sociedade, há algum projeto, há algum tipo de reportagem que gostava de concretizar, de realizar, que ainda não o fez, mas que está a planear? Nesta altura, o que eu estou realmente a planear é continuar o programa Retratos da Saúde, que é um projeto que eu gosto muito e que estou a desenvolvê-lo enquanto estou também na redação, na equipa do Jornal da Noite e da SIC Notícias à tarde. E para mim é basicamente o meu bebê. Eu quero continuá-lo e gostaria imenso de conseguir fazer a terceira temporada. Terminamos agora de gravar a segunda e estamos à procura de parceiros para continuar no ar. De certeza vão conseguir e eu agradeço a Paula por ter vindo ao Panorâmica. Obrigada e boa sorte também para o vosso programa. Muito obrigada. Para Paula Castanho, SIC Esperança é o resultado do desejo de ajudar o próximo e a televisão, um sonho que se concretizou. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais um E2. Até lá.